seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Eu sou a jornalista Laila Magés, que ao meu lado está meu marido, Rodrigo Bona. Gente, hoje é dia de estreia de um projeto que toca, assim, o fundo do nosso coração, que é falar sobre adoção. A gente quis, assim, fazer um projeto que tivesse mesmo a ver com a nossa história, né, marido? Sim, sim. Unir histórias de amor através da adoção, que transformou as nossas vidas, foi a nossa melhor decisão. Qual que é o nosso principal objetivo? Por isso que eu já te peço, você que está nos acompanhando, compartilha, curte, envia para aquele seu amigo ou para aquela pessoa que você conhece, que já pensou em adotar ou que tem o desejo de ser pai e mãe e às vezes tem um pouco de dúvida ou assim se sente um pouco inseguro, que esse espaço assim vai trazer, eu acho que vai encurtar a distância entre quem sonha em ser pai e mãe e quem espera por uma família poder se unir como aconteceu com a nossa história, né, marido? Claro, claro. Contar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que a gente viveu e tem vivido, né, todos os dias na nossa casa. Primeiro a gente vai se apresentar, eu sou jornalista, Rodrigo é representante comercial. Hoje a gente tem 15 anos de casamento, mas a gente já tenta, a gente tentou engravidar por uns 10 anos, né, marido, mais ou menos É, isso? por aí, Pelo né? menos isso. E quando foi em março de 2024, a gente teve a maior alegria das nossas vidas quando o telefone tocou, que foi a chegada do nosso filho Matias, com 2 meses de vida. Hoje já tá com 1 ano e 9 meses, né? Nosso pipoquinha lindo. Pipoquinha, só pipocando, né? É, aprontando todas em casa, coisa mais gostosa do mundo. Meu bem, eu queria que a gente começasse contando sobre esse desejo de adotar, né? Como que foi pra você tomar essa decisão? Você que é homem, às vezes os homens têm um pouco de medo, não só homem, mulher também, né? Mas pela nossa... que a gente vê das pessoas, as pessoas conversam Sim. com a gente, tem esse... um pouco desse receio. Vem cá, deixa eu só... limpa assim o seu olho, ó, a esposa cuidando do marido. Pronto, Limpou? Ah, então limpou. tá bom. É porque minha maquiagem tá borrocando, né? Como Tô, foi esse tô tentando me desejo? adaptar a isso tudo Tá ainda, tudo mas vamos certo. lá. Então, eu acho que o desejo ele foi surgindo cada vez mais, né? A partir do momento que a gente não conseguia engravidar, não é verdade? E assim, de acordo com o tempo ia passando, esse desejo ia aumentando. Mas foi em 2020, né? Em 2020 que a gente tomou a decisão, né, de fazer a inscrição na vara da infância, de conhecer mais a respeito de adoção, porque assim, eu particularmente, eu tinha um pensamento totalmente diferente do que realmente é, né? Do que realmente é. Mas enfim, você lembra que eu fui na vara, peguei a ficha de inscrição, cheguei em casa com uma surpresa, mas que não foi logo, né? Que eu cheguei com a ficha Não. que nós fizemos toda a documentação, né? Eu acho que foram meses daquela ficha lá em casa, até que surgiu a pandemia. Sim, E sim. aí foi no final de 2020, em outubro de 2020, que a gente foi na vara da infância e deu entrada no processo. E a gente foi registrando cada etapa, né? Isso é muito legal, porque quando o seu filho chega, ele vai ver a história. A gente revelou a foto da entrada do processo Sim, e sim. ali começou a nossa gestação. E aí nossa história foi: outubro de 2020 nós demos entrada. 2021, nenhuma notícia, até que a gente fez o curso online em plena pandemia, tudo muito diferente, a gente sem ter muita informação, porque é diferente quando você faz o curso presencial, você vai lá, conversa com as pessoas, você tem esse contato, e a gente não teve isso. Sim, sim, Então, com certeza. muita coisa a gente ficou meio perdido, né? E achava que nunca ia chegar o nosso dia, né? É porque gera aquela ansiedade. A partir do momento que você preenche a ficha, é meio que o tempo ali já começa a contar. Meio que o relógio já vai trabalhando, né? E aquilo ali gera uma ansiedade, né? Uma ansiedade. E as pessoas às vezes falam que o processo é demorado, né? Mas eu vejo que, pelo menos para mim pessoalmente, esse tempo foi um tempo muito bom. Mesmo com toda a ansiedade, você fica naquela espera, né? Meu Deus, será que vai vir um menino, uma menina? Qual a idade? Aquela idade que você propõe na ficha ali de colocar. Mas é um tempo muito bom também para você pensar. E se preparar. Exatamente, exatamente. E nesse tempo, qual era seu maior medo? Então, o meu maior medo era qual seria a minha reação ao primeiro encontro. Como que eu ia lidar com aquela situação, né? Como que eu ia vencer? Eu sempre pensei nisso, não sei nem se é a forma certa de falar. Como que eu ia vencer os meus próprios preconceitos? Porque a gente carrega um preconceito, né? E eu pensava muito, falei, meu Deus, será que qual vai ser a minha reação quando ver? Quando eu encontrar? Será que eu vou amar? Será que eu vou gostar, sabe?
porque eu vou encontrar um ser diferente de mim, diferente no sentido assim da fisionomia, né? Os traços, enfim. É porque quando a gente pensa em ter filho, a gente vai imaginando que vai parecer com um, que vai parecer com o outro. Sim, exatamente. E a minha família é muito assim, pelo menos eu com meus irmãos, meu pai, minha mãe, é todo mundo uma cara do outro. Essa cara grande, larga e branca, todo mundo parecido. O cabeção, né? E eu me imaginava, falei, acho que se eu tiver um menino, né, amor, a gente tem a cabeça um pouquinho, né? Coisa pouca. Um pouquinho, não dá nem pra perceber. Falei, vai vir um cabeçudinho aí. Só que a gente foi, pelo menos eu assim, eu fui trabalhando isso, entendeu? No meu coração, no meu coração. Será que o meu desejo de ser pai, ele é maior que muitos preconceitos que eu carregava no meu coração? A resposta está lá em casa, né? Coisa mais linda Na da minha nossa vida, vida. né? E como é que foi, marido, pra você quando o telefone tocou? Porque primeiro a vara da infância tentou me ligar. Mas tinha uns números que ficavam me ligando direto atrás de um José, que até hoje eu não sei quem é. Os números ligam até hoje, Até né? hoje. Até hoje. E aí eu já tinha atendido algumas vezes, falei, não vou atender de novo, não. E aí ligaram pro Rodrigo. Algumas ligações também não vi, acho que eles me ligaram umas 3 vezes. Eu tinha tirado um cochilo, porque depois eu conto que eu tinha acordado muito cedo naquele dia. E aí, como foi pra você receber a ligação que você, assim, às vezes até duvidava que ela chegasse? Eu. Como é que eu posso dizer? Eu sou meio aquele muitas vezes igual o Tomé, né? Só acredita vendo, né? E eu ficava, meu Deus, poxa, na nossa hora não chega. Falei, nem pela adoção vai chegar logo, vai demorar. Mas enfim, mas eu lembro que era um feriado prolongado, né? Que era quarta-feira da Semana Santa. E o meu trabalho é assim, eu sou representante comercial, né, autônomo, então assim, seriam meio que dias de folga, né? A partir da quarta-feira à tarde, na quinta eu já não trabalharia nem na sexta. Que meu patrão não ouça isso. Então, assim, Era Semana Santa. Semana Santa. Eu lembro que e a Semana Santa, assim, nós por sermos católicos, a gente vive muito intensamente na igreja a Semana Santa, né? Então, na quarta-feira eu estava no supermercado em Vila Velha e eu lembro que eu estava descendo a escada rolante e meu telefone tocou. E eram 30, 32, algo assim, esses números que, como você falou, ligam toda hora para você. Mas eu, como representante, né, e vendedor que sou, eu atendo todo telefone que me liga, que pode ser uma possível venda, um possível cliente. E eu atendi. E na hora que eu atendi, a moça me falou assim, então, aqui é da vara da infância. Na hora eu parei, eu cheguei no final da escada rolante, parei, eu falei, eu fiz desse jeito, ela falou, não, eu só tô te ligando para atualizar o seu cadastro. Pô, e aí a cabeça você pensa muito rápido, né? Porque é março, realmente, é início do ano, né? Deve ser para atualizar o cadastro. E ela começou a fazer algumas perguntas. Você continua casado? Vocês ainda continuam na fila? E eu fui respondendo. Aí teve um momento que ela falou assim, então. Esse então, assim, minhas pernas tremeram na hora. Aí ela falou, olha, tem uma criança com o perfil que vocês traçaram disponível. Você tem interesse em conhecer? Ela falou, tem uma criança de 2 meses e meio. Aí eu falei assim, e como é que eu faço? Aí ela falou, mas você quer conhecer? Eu falei, quero conhecer. Com toda certeza. Com toda certeza. E eu lembro que ela perguntou assim, porque eu tentei falar com a Laila e não consegui. Você não quer primeiro ligar para ela? Eu falei, tá dentro do perfil que nós traçamos? Tá? Então ela quer. Falei, nós vamos. Me fala onde é, me passa o endereço. Aí naquele momento eu já te liguei, né? E foi aquela choradeira, Ai, foi tão lindo. né? O Rodrigo abriu a porta de casa chorando muito. E aí, quando a gente foi conhecer o Matias lá na comunidade Epifania, eu pedi pra gravar o vídeo, que foi um vídeo que depois viralizou na internet, né? Tem mais de 5 milhões. Se for contar todas, eu nem sei quantas visualizações, tantas as pessoas que compartilharam do mundo todo, né? Eu recebo mensagens de vários países e de pessoas que se identificaram muito. É emocionante a minha parte que eu pego ele no colo, dá pra ver meu amor, mas o papai chorão foi que, que muita gente ficou tocada, né, pelo choro do Rodrigo. Não dá nem pra gente contar, né, toda a história que tem por trás daquele choro. Mas o que você sentiu quando você viu o Matias? Você já foi lá pra buscar o nosso filho? Sim, até eu falei pra você, e eu já devo ter comentado também em algum vídeo que a gente fez, né? Que assim, quando eu recebi a ligação e eu fui pra lá, eu fui pra buscar o meu filho. Certeza que eu tinha. Falei, eu vou buscar meu filho. Independente se ele parece comigo ou não parece comigo, como ele é, qual que vai ser a fisionomia dele, qual vai ser a minha reação. Eu falei, fui pra buscar o meu filho. E assim, foi. É até difícil de contar, assim.
como eu me senti. Porque para mim era a realização de um sonho. Era uma promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, né? Assim, nós nunca tivemos, né? A notícia de assim, você está grávida, você vai ser pai. E aquilo ali para mim foi a minha notícia. Você é pai. Só que você é o pai do seu filho já nasceu. Você tem que ir lá buscá-lo, entendeu? Foi tudo ao mesmo Foi tempo, tudo né? ao mesmo tempo. O teste positivo de gravidez já com parto misturado. Exatamente, porque geralmente qual que é o caminho, né? Uma pessoa que gesta, ela engravida, você tem 9 meses para se preparar, você vai pensando no nome, você vai pensando nisso. Quando o filho nasce ou a filha, o pai pega, ele vai registrar no outro dia. Para nós foi meio que tudo. Foi como se assim, o telefone tocou, foi o resultado positivo da gravidez. Sim. A gente se encontrou, ali já foi o parto. E foi esse Sim. parto tão emocionante que mudou totalmente as nossas vidas. E aí no outro dia a Matias já chegou na nossa casa. E aí no mesmo dia a gente foi contar para a família. Tentou registrar um pouco, porque a nossa família também esperava muito, né, pela chegada do nosso filho. Sim. E hoje, Matias já está com 1 ano e 9 meses. O que você falaria para quem tem o desejo de ser pai e mãe, que às vezes tem um pouco de receio em relação à adoção? O que a adoção significa para você? Então, a adoção é assim, como eu disse no começo, às vezes a gente tem um pensamento muito errado a respeito da adoção. É como se a gente estivesse fazendo um favor. Isso na minha cabeça. Na minha cabeça. Eu pensava que, poxa, deve ser tão bonito, né? Você fazer um favor, você dá uma oportunidade para uma criança, né? Ter uma família. E assim, totalmente errado. Totalmente errado. Assim, eu sempre falo que o Matias mais me deu do que eu dou para ele. Porque o amor que ele trouxe para mim, isso eu digo no cunho pessoal, né? Para nossa família, nem se fala, né? Mas assim, o amor que o Matias trouxe para mim, o amor que o Matias me dá, a resposta que o Matias me dá todos os dias com o sorriso dele, olhando para mim, falando papai, não tem coisa que pague, sabe? Assim, eu olho para o Matias não é o meu filho adotado, o Matias é o meu filho. É o meu filho, entendeu? Assim, é um amor tão grande que a gente quer continuar aberto esse amor, porque a gente quer mais filhos. Então, assim, às vezes eu pensava, antes de tomar a decisão, da gente tomar a decisão, é bom sempre frisar, né, amor? Porque assim, nós tomamos a decisão como casal, né, como família. Então, assim, hoje eu olho assim, eu falo, meu filho, você não é tudo que o papai sempre sonhou, você é mais do que isso. Você, assim, é uma resposta de Deus a toda oração que o papai fazia pedindo você. E Matias significa presente de Deus. Presente de Deus. Então, assim, você perguntou, né, o que eu falaria, né, para os casais. Assim, e durante muito tempo eu tive esse sonho de ter filho. De ter, todo pai sonha, toda pessoa que quer ser pai, que quer ter uma família, eu acho que sonha, né, em botar uma camisa do time no filho, a passear com a filha chamando papai, né? Papai meu herói. E assim, às vezes eu ficava muito preso a isso, com medo. E o medo, ele não te deixa seguir em frente, né? E assim, quando a decisão que nós tomamos foi a melhor decisão da nossa vida. Então, assim, se abra ao amor. Se abra ao amor. O Matias, como eu disse, e não canso de dizer, o Matias é o amor da nossa vida. O Matias trouxe amor para nossa casa. Dá trabalho? Muito trabalho. Muito trabalho. Não se iluda. Não se iluda. Mas é muito bom. É muito bom. E também as providências, né? Não são coincidências, são providências de Deus. Eu lembro que eu já tinha feito a quaresma de São Miguel com o Frei Gilson. Anos antes, acho que foi em 2022 que eu tinha feito. E tinha gente que rezava, né? Por esse menino, né? Muita gente rezava. E eu fiz a quaresma toda com essa intenção. O filho não veio nem pela gravidez, nem pela adoção. Em 2023 também não. Quando foi em 2024, eu acordei de madrugada e falei, vou participar da quaresma. A gente estava na Semana Santa, liguei a televisão e eu estava assistindo. Eu não acordei para o rosário inteiro, né? Foi uma parte. E eu lembro que eu estava ajoelhada lá de frente para a televisão e o Frei falou bem assim, olha, nós estamos na Semana Santa e muitos milagres vão acontecer ainda nessa semana. Mal poderia imaginar que naquele dia... Que era o nosso milagre, né? O nosso milagre chegaria.
E assim, quando o telefone tocou, o Rodrigo veio, a gente conheceu o Matias, eu fiquei assim, em êxtase, sabe, uma euforia, do Uhum. jeito que o Rodrigo chorava, e eu sorria, 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 e assim foram por vários dias, mas depois o corpo da gente também sente, né? Nós dois tivemos Sim, problemas de saúde, porque é muita emoção envolvida. E uma coisa que também é uma dessa coincidência, providência, é que nós trouxemos o Matias para casa numa quinta-feira santa, e exatamente há 8 anos, numa quinta-feira santa, a gente teve a notícia da morte do seu pai. sim, 2016, né? 2016, assim, para nós foi uma perda muito grande, né? Muito grande a morte do meu pai que sonhava muito, né, com esse neto, né? Matias até parece com ele. Até parece, fisicamente, lembra muito meu pai. Meu pai sonhava muito com esse neto. A gente brincava muito, meus irmãos brincavam, ó, saiu, Laila tá grávida. Ele olhava pra Laila assim, é verdade? Não, estão brincando com você. Então, assim, eu vejo assim que foi o dia mais triste, sem dúvida, da minha vida, a perda do meu pai, né? E Deus foi nos, não ia falar recompensou, mas não é recompensou. E assim, 8 anos depois eu vivi o dia mais feliz da minha vida, que foi receber o meu filho, né? E assim, e hoje eu vejo, sabe, com toda essa alegria que nós temos na nossa casa, tantas famílias, né, que sonham em ter essa alegria que nós temos hoje, né, para ter um filho, sabe, é, viver esse amor, né, que às vezes a gente fica tentando de tudo quanto é forma, né, assim, e nós não temos um diagnóstico fechado, assim, de infertilidade, né, e tudo que cabia a nós fazer, nós fizemos, né, eu fiz alguns exames que me incomodavam profundamente, mas fiz, né, fiz uma cirurgia, né? Que foi preciso Também fiz uma fazer cirurgia. para fazer. Mas chega uma hora assim que a gente fica tentando, e assim, e uma porta tão linda tá aberta ali, né? Só precisa do nosso sim e de buscar informação, que é o objetivo aqui Sim, do claro, foi o podcast. que nós fizemos, né? Isso. E eu abri no meu Instagram, né, que é o Laila Majeski, o arroba Laila Majeski, pedindo para as pessoas quais eram as dúvidas sobre a nossa história. E uma pergunta que Qual que é o seu chegou, Instagram? Laila Majeski. E tem também o Amor Adoção Podcast. Segue a gente, compartilha, ajuda a gente a espalhar essa boa notícia. Uhum. E as pessoas perguntaram sobre o nome do Matias, como que foi essa escolha, se já era o nome dele. E assim, o Matias, ele tinha um outro nome de registro, Sim. que não vem ao caso falar, porque não interessa isso agora. Mas quando nós encontramos o Matias, nosso primeiro encontro, foi perguntado para nós qual seria o nome dele. Ele tinha 2 meses, então ele ainda não se identificava com o nome. Se fosse uma criança maior, a gente teria que ver como queria fazer. E aí, na hora, a gente olhou um para a cara do outro e falou Matias. E nós não sabíamos que Matias significa presente de Deus. Quando nós saímos lá da casa de acolhimento, que a gente foi pesquisar e a gente descobriu que o significado do nome era Matias. Matias, a gente ouviu esse nome num voo, é um dos apóstolos, né, de Jesus, Foi o escolhido, né, é o pro lugar de escolhido Judas. depois de Judas, mas a gente ouviu esse nome num voo que uma mãe, a gente não sabe se era argentina, enfim, É, ela chamando o filho de Matias, nós falamos assim, nossa, que nome bonito, isso há muitos anos, sim. e ficou Matias na nossa cabeça, E a cara dele, né? é o Matias. E foi assim que surgiu, né, que foi o nome do Matias. Aí, durante o processo até chegar à certidão definitiva, tinha o nome antigo, que gera um certo incômodo, né, porque tem o nome da genitora, não tem o nosso nome. Mas agora, graças a Deus, já tá tudo certinho. Matias tem o nosso nome, nosso sobrenome, tudo certinho ali na certidão dele. Uhum. Uma outra dúvida que surgiu foi em relação ao nosso relacionamento. Como é que ficou após a chegada do Matias? O que que você achou? Como é que ficou? Eu acho que melhorou. Pra melhorar teve que ter uns ajustes, né, marido? O que não precisa de ajuste na vida, né? Mas a chegada de um filho, ela mexe muito com Sim, o sim. relacionamento. No nosso caso em específico, foi de um dia para o outro, definitivamente. É só para entender assim o contexto. O Matias nós conhecemos ele numa quarta-feira, 3 da tarde por aí, né? Isso. Nós conhecemos, fizemos aquele processo de conhecê-lo, tudo mais, tal. Aí nos foi falado que a gente precisava ir na vara, nós fomos na vara, assinamos alguns documentos e a gente estava à espera da liberação do juiz, que a gente pudesse, né? Como era pegá-lo ou levá-lo, né? Como era um feriado prolongado, dificilmente o juiz daria Aquela guarda aquela provisória. guarda provisória. Aí, como Deus, né, é perfeito em todas as coisas,
Na quarta-feira à noite, o juiz despachou o documento. E na quinta-feira de manhã, nós já fomos buscar O o Matias. Matias. E eu fiquei desesperada, porque não tinha fralda, não tinha berço, não tinha nada. Menos de 24 horas depois da Menos de 24 ligação. depois, uma casa ainda em obras, terminando, ainda precisava limpar o quarto. O quartinho já tinha um guarda-roupa e uma cama. Mas era cama, assim, para uma criança maior, porque o nosso perfil era até 4 anos. Então, eu falei, meu Deus, que medo de cuidar de um bebezinho. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Já no primeiro banho eu quis participar e tudo foi acontecendo. Uma outra dúvida das pessoas também é em relação ao perfil, que foi uma parte muito difícil pra Sim, gente sim. decidir. Eu acho que foi a parte mais difícil, né? Porque quando você engravida, você vai ter um filho. Não Agora, necessariamente quer dizer que vai ser igual a você também, né? não, você vai ter um filho. Do jeito que ele vier, vai ser seu filho. Agora, quando você adota, você tem a oportunidade de fazer um perfil, de fazer escolhas. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil você colocar uma idade, A cor pra gente não tinha, podia ser uma criança branca, preta, parda, não fazia diferença. Se era menino ou menina, também não fazia diferença. Nosso perfil aceitava crianças com HIV, porque nós tivemos essa explicação, essa informação. Não é o caso do Matias, né? Não é o caso do Matias, mas nós estamos abertos. A gente procurou a informação quando a gente foi na vara da infância, explicaram pra gente. Na verdade, a gente nem tinha isso na cabeça, a assistente social Sim. que explicou. Inclusive, ela vai ser uma convidada aqui do podcast que vai explicar o passo a passo para adoção, todo o processo, né? Que isso não cabe a nós, ela é uma especialista que vai explicar. E aí, o Matias não, o nosso perfil, a gente aceitava irmãos, Sim. e nossa idade era até 4 anos e 2 meses. Foi muito difícil definir essa idade. E foi uma coisa que nós tivemos que decidir juntos. Eu pensava um pouquinho mais, o Rodrigo queria muita experiência do bebê. Eu já tinha um pouco de medo de cuidar de um bebezinho. E, e era basicamente esse perfil. O nosso perfil, criança com deficiência, não fazia parte do nosso perfil. E aí a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo, sabe? Sim. Porque é muito sério você tomar uma decisão de adotar um filho, de ter um filho. Então você tem que saber até onde você vai, o que você está disposto, o que você se sente preparado. E aí a gente foi fazendo essas escolhas que são difíceis, Muito. o sim e o não, mas sempre pedindo muito a Deus, né? Que a gente confiava que ele tinha o nosso filho preparado para nós. Sim, eu vejo que são escolhas difíceis, mas necessárias, né? Sim. E assim, e ali eu vejo que assim é um ponto crucial para saber se realmente você tem esse sonho e o desejo de ser pai e mãe. Porque dependendo do perfil que você traçar, é claro que assim vai ter um especialista que vai falar, mas fica mais difícil. Sim, vai Eu se não digo estender impossível, vai mais. se estender mais. E eu, para mim, assim, a minha necessidade, eu tenho, por mais que não pareça, eu tenho 46 anos, vou fazer, né? Então, para mim, assim, era uma coisa de logo, entendeu? Porque eu sempre trabalhei isso. Falei, meu filho, se meu filho chegar, eu com 40, quando ele tiver 10, eu vou ter 50. Mas essa coisa de logo, a gente tem que tomar cuidado, só para complementar o que o Rodrigo tá falando. Você não pode escolher um perfil, às vezes Não, colocando uma só pra idade de uma adiantar, criança não. mais velha, só para chegar Sim, mais sim, rápido, depois você sim. não tá preparado. Sim. Porque cada idade tem os seus desafios. E todas as idades têm desafios. Não adianta a gente achar, peguei um bebezinho e vai ser tudo bem. Sim. Ou uma criança maior. Não, cada idade tem o seu desafio. Mas aí eu pensava. E muitas alegrias. Isso na minha cabeça, né? Falava, com 40 ele vai ter 10, vou ter 50, né? Mas dá pra jogar uma bolinha com ele ainda, né? Aí o Matias chegou, tava com 44, né? 44. Fiz 45, vou fazer 46 esse ano. Isso. Falei, filho, ele me dá um suador, um calor, e corre pra cá, corre pra lá. Mas é uma bênção demais, uma bênção. Eu tô até na academia agora pra fortalecer os músculos, né, Fica amor? forte, né, papai? Forte, Mamãe também. Pra segurar, né? Pra segurar o Matias. Mas é muito bom. E a gente tava falando da questão do relacionamento também. Eu e o Rodrigo, tudo que a gente precisava, assim, que não tava talvez tão bem resolvido, Sim. a gente teve que ir se ajustando, conversando muito. Coisas muito básicas, tipo, eu ficava com o Matias durante o dia, o Rodrigo ia trabalhar, o Rodrigo tava cansado porque trabalhou, e eu porque fiquei com o Matias, com o bebezinho. Quem vai acordar de madrugada? Até a gente chegar num caminho, quem ia acordar, né? Aí o pai Acho que começou... a gente chegou tem tempo, né, nesse caminho, agora né? o pai tá acordando mais do que a mãe. Mas a mãe já acordou muito também, pra ficar com o neném de madrugada. É porque todo mundo acorda, né? Todo mundo acorda. Quem Mas tem a garganta assim, boa. a gente teve que ir acertando. Porque quando o Matias chegou, ele ficou... Você não teve licença paternidade, você
Se você não Muito trabalha, pelo o dinheiro não contrário, eu entra. tive que trabalhar mais. Então eu me vi muito sozinha também, né, em casa com ele, mas depois a gente até se mudou. A vida transformou por inteiro, Sim, sim. mas pra muito melhor. E assim, hoje a gente vive isso, né? Graças a Deus, assim, a paternidade e maternidade é um desafio todos os dias, né? E Sim. ele, assim, ele 1 ano e 9 meses. Então, assim, todo dia é uma coisa diferente. Mas muitas coisas boas, dele Ah, aprendendo a claro. falar, andar, correr, brincar, é bom demais, gente. Marido, já estamos chegando aí em meia hora de conversa. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar sobre adoção? Vou até olhar aqui das perguntas que vocês enviaram pra gente, se tem alguma mais para eu fazer que eu não tenha feito ainda. Então, hoje geralmente o Matias ele acorda primeiro que a gente, né? Só que hoje eu tive que acordar muito cedo. Então, era 6h20, 6h30, eu tive que acordá-lo, né? Ou ir no quarto dele, né? Aí eu fui no quarto dele, eu puxei a coberta dele, ele olhou pra mim com aquela carinha toda amassada, né? Papai, papai, e já levanta. Então, assim, sabe, gente, se ele foi adotado, se ele foi gerado, ele é meu filho, entendeu? É o papai que tá ali, eu vi meu papai, é o meu neném, é demais. Uma pergunta que fizeram pra gente é se a genitora do Matias tem contato. Então, vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Antigamente, se falava em filho de criação, às vezes uma pessoa estava grávida e entregava o filho, era adoção à brasileira que se dizia. Sim, Hoje não. Hoje você faz um curso, você vai ter uma habilitação que a justiça vai te dar, você vai esperar numa fila. Então, nós não temos contato nenhum com a genitora do Matias. Nós sabemos o nome, temos algumas informações que o Matias, quando ele crescer mais um pouco, ele vai ter direito. E que fique muito claro, é uma história dele. sim, Por isso a gente não conta, não compartilha, não fala o que aconteceu. O que a gente diz é assim, a partir do sim da genitora do Matias, ele tá com a gente hoje. Então nós somos eternamente gratos à genitora do Matias e de coração a gente deseja que ela seja tão feliz como a gente é com ele, porque se não fosse ela, nós não teríamos o Matias hoje com a gente. Então assim, nós não temos contato, não sabemos assim quem é, só sabemos o nome, mas nós somos muito gratos pela sim, vida dela. sim, porque ela gerou o que nós temos de mais precioso, né? Com certeza. E olha, o assunto sobre adoção, ele vai render muitas conversas. Nós queremos trazer especialistas aqui para falar sobre relacionamento, convivência, desafios. São muitos assuntos. Por isso que nós estamos criando, né, esse episódio de estreia, Amor, Adoção, Podcast. Comenta, gente, diz pra gente, olha, Laila, Rodrigo, acho que vocês podem falar sobre isso. Tem uma sugestão, pode melhorar de tal jeito. Isso aqui não tá pronto, sabe? É uma construção e o nosso objetivo mesmo é trazer essa informação, é compartilhar com vocês, porque às vezes esse caminho ele é muito solitário. Às vezes a gente chora sozinho, quem Sim, espera sabe como é difícil. Então a gente não precisa passar por isso sozinho, a gente pode te dar as mãos, que seja aqui mesmo virtualmente, mas para chegar a esse caminho tão bonito que a gente está vivendo hoje, que é o da adoção. Então, muito obrigada pela sua companhia. Aqui é esse canal, né? Tem o Instagram também, Amor Adoção Podcast. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Laila Majeski, que a gente conta muito da nossa história. Então você pode ir lá, ver vídeo, foto, saber um pouco mais. Ver esse primeiro vídeo que a gente falou, né? Que sim, tocou tantas claro, pessoas. claro. Mas é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Toda semana vai ter episódio novo. E fica com a gente aqui nesse podcast. Tchau.